Vamos lá, pessoal. A gente vai continuar a aula de funções orgânicas. A gente parou em ácidos carboxílicos. Bom, o que caracteriza o ácido carboxílico é o seu grupo funcional, a carboxila, que é esse grupo C-O-OH. Eu tenho alguns ácidos bem comuns no nosso dia a dia. Um é o ácido fórmico, que é o ácido encontrado na formiga. Serve como defesa para a formiga. Quando a formiga ferra a gente, ela está inoculando ácido fórmico. O ácido acético, que é o vinagre, que é um ácido comestível, né? Se você ler o rótulo do vinagre, vai ver que lá tem solução de ácido acético. E o ácido que tem o benzeno é o ácido benzoico, tá? Inclusive o ácido benzoico já é o nome e o PAC dele. Vamos ver as regras de nomenclatura e o PAC. Vai seguir as mesmas regras que a gente já vinha falando na aula anterior. Primeiro você escolhe a cadeia principal e ela deve ter o maior número de grupos funcionais. Depois de insaturações, depois de carbonos e por último de ramificações. Depois você numera a cadeia principal da extremidade mais próxima, primeiro dos grupos funcionais, depois das insaturações, depois das ramificações, se ainda houver empate, ordem alfabética. Depois você coloca a posição e o nome das ramificações em ordem alfabética e o nome da cadeia principal. O nome da cadeia principal é prefixo, infixo, sufixo. O que muda de função para função vai ser o sufixo. Aqui para ácido a gente usa o sufixo oico. E para determinar essa característica ácida do composto, a gente antecede ao prefixo a palavra ácido. Então, por exemplo, aqui ficaria ácido metanoico. Só um carbono, ácido metanoico. Aqui eu tenho 2 carbonos, ficaria ácido etanoico. Aqui eu tenho 3 carbonos, 3 carbonos e tem uma dupla. Então vai ficar ácido, 3 carbonos, prop, ligação dupla em e o sufixo oico. Temos aqui um ácido ramificado, né? A cadeia principal, ela sempre começa do carbono do grupo funcional, que sempre está na extremidade, então sempre ele vai ser o carbono 1, né? O que fica fora da cadeia principal é a ramificação. Então a cadeia principal seria essa aqui, ó, que tem mais carbonos, tem mais insaturações, tem um grupo funcional e tem mais ramificações. Beleza? Numera a cadeia principal da extremidade mais próxima do grupo funcional. No caso, o grupo funcional é o carbono 1 porque ele está na extremidade. Coloca o nome das ramificações em ordem alfabética. Esse aqui você já deve ter decorado. É o etil, esses dois. Esse aqui é o metil. Esse aqui é menos comum, mas aparece também, é o isopropil. Então, em ordem alfabética, primeiro vai ser o etil, depois vai ser o isopropil e por último vai ser o metil. Não esquece de colocar a posição das insaturações, da dupla e da tripla. E a cadeia tem 8 carbonos. Então, juntando essas informações, eu teria ácido 2,6-dietil, porque no carbono 2 e no carbono 6 eu tenho 2 ramificações etil. 3 isopropil, 7 metil. A cadeia tem 8 carbonos, o prefixo é oct. No carbono 6 tem uma dupla, 6 em. No carbono 4 tem uma tripla, então 4 in, e o sufixo oico. Você poderia colocar esse 6 e esse 4 na frente do prefixo, 6,4 octeninoico. Aqui eu tenho um ácido dicarboxílico, porque se você olhar, eu tenho duas carboxilas, uma em cada extremidade. Então a cadeia principal vai começar numa carboxila e vai terminar na outra carboxila. Então seria essa. Como eu tenho grupos funcionais na extremidade, quem comanda a numeração é a insaturação, é a dupla. Então eu numero da esquerda para a direita. Nome das ramificações em ordem alfabética. Essa aqui é bem conhecido, metil, aparece muito. Essa aqui é o vinil, tá?
Então, em ordem alfabética, 7-metil, 3-vinil. Cadeia tem 9 carbonos, prefixo é -non. E tem uma dupla no carbono 3 e outra dupla no carbono 5. Então o nome ficaria 7-metil, 3-vinil, non, 3,5-dieno. Dieno porque são duas duplas. Dioico porque são dois grupos funcionais. Beleza? A próxima função, pessoal, é o sal orgânico. Como todo sal, ele é derivado de uma reação entre um ácido e uma base, né? No caso, o ácido orgânico é o ácido carboxílico e uma base mineral como o hidróxido de sódio. Então ocorre a formação, o oxigênio do ácido se liga ao sódio e a hidroxila da base pega o hidrogênio ácido do ácido carboxílico formando a água. O sal orgânico, ele tem esse grupo aqui, ó, esse grupo C+O, oxigênio negativo. A ligação entre o oxigênio e o sódio é uma ligação iônica. E esse grupo é chamado de grupo carboxilato, ok? Por exemplo, aqui, eu tenho uma cadeia aberta, né? É um sal de potássio. Aqui eu tenho um sal de sódio, tá? A nomenclatura IUPAC, você vai escolher a cadeia principal. De novo, é aquela que tem que ter mais grupos funcionais, insaturações, carbonos e ramificações. As regras se repetem. Numera a cadeia principal, depois coloca a posição e o nome das ramificações em ordem alfabética e finalmente o nome da cadeia principal. O sufixo de sal é oato, tá? Só que além do sufixo, você vai continuar com uma preposição de e o nome do metal que está ligado ao oxigênio. No caso aqui, ó, o metal ligado ao oxigênio é o sódio. Então aqui eu tenho 2 carbonos, et, ligação simples entre os carbonos, an, sufixo oato, etanoato de sódio, também conhecido como acetato de sódio. Aqui eu tenho 3 carbonos, só que eu tenho uma dupla, e o metal é o lítio. Então o nome ficaria propenoato de lítio, porque agora tem uma dupla ligação, muda o infixo. O infixo usado agora é em. Nós temos aqui um sal de cadeia ramificada. A cadeia principal sempre começa do carbono do grupo funcional. Então seria esta aqui. Eu tenho 2 ramificações etil, uma no carbono 2 e a outra no carbono 4. A cadeia tem 6 carbonos e tem uma dupla no carbono 3. E o metal é o potássio. Então o nome ficaria 2,4-dietil, hex, que são 6 carbonos, 3-en, porque a dupla está no carbono 3, enoato de potássio. Você pode colocar o 3 aqui na frente do hex. Então fica 3-hexenoato de potássio. Aqui é o ácido benzoico, né? Veio do ácido benzoico, lembra? Que é uma nomenclatura já considerada pela IUPAC. Então esse cara aqui é o benzoato de sódio, utilizado como conservante alimentar. Conservantes são substâncias que a gente adiciona a determinados alimentos industrializados a fim de aumentar o seu prazo de validade. Uma observação: sabões. Sabão, pessoal, são sais orgânicos, tá? Derivados de ácidos graxos, que são os ácidos encontrados nas gorduras, nos lipídios. E qual é a diferença de um ácido graxo para um ácido carboxílico? É que os ácidos gráxicos, eles têm um número maior de cadeia, de carbono. Eles têm uma cadeia longa, tá? Por exemplo, esse aqui tem 12 carbonos. Por isso o nome é dodecanoato de sódio. Então, quando tem um sal orgânico de cadeia longa, esse sal pode ser usado como sabão. Vamos ver agora a função éster. A função éster tem como grupo funcional a carboalcoxila. É parecido com ácido, só que eu tenho um radical ligado ao oxigênio. Esse radical nós chamamos de R', tá? Aqui o R' é o metil, aqui o R' é o etil. A cadeia principal sempre tem o carbono que tem o grupo funcional, ok? A nomenclatura do éster é semelhante à nomenclatura do sal.
Você vai escolher a cadeia principal, numerar a cadeia principal, colocar o nome das ramificações em ordem alfabética e fazer o nome da cadeia principal, que também termina em oato. Só que antigamente, no sal, era oato de e o nome de um metal. Agora é de o nome do R', desse radical que está ligado ao oxigênio. Então, por exemplo, aqui nós temos o R', que é o metil. Então o nome fica metanoato de metila. Metanoato porque só tem um carbono. Aqui eu tenho o R', que é o etil. E a cadeia principal é a que tem um grupo funcional. 2 carbonos, etanoato. Etanoato de etila. Aqui o R', a cadeia principal é a que tem o carbono do grupo funcional. Então seria essa aqui em vermelho. Né? O R' é o isopropil, ou isopropila no feminino. Eu tenho um metil no carbono 2, um etil no carbono 4, 6 carbonos e uma dupla no carbono 3. E o R' é o isopropil. Então o nome ficaria 2 etil, 4 metil, hexenoato, né? No caso 3 hexenoato, porque a dupla está no carbono 3, de isopropila. Aqui eu tenho mais um éster. Cadeia principal é a que tem um grupo funcional. O R' é o fenil, ou fenila no feminino. Então eu tenho no carbono 2 um etil, então ficaria 2 etil. A cadeia tem 6 carbonos, hex. No carbono 3 tem uma tripla, 3-in, inoato de fenila. Pode colocar o 3 na frente do hex, fica 3 hexinoato de fenila. Uma observação: existem substâncias que conferem ou intensificam o sabor e o aroma de um determinado alimento, né? Então, para isso, as indústrias utilizam substâncias, né, que potencializam o sabor e o aroma, intensificam o sabor e aroma para o alimento. Essas substâncias são chamadas de flavorizantes. E os mais comuns, os mais importantes também, são ésteres. Então, por exemplo, etanoato de pentila, ele dá o aroma de banana. Butanoato de etila dá o aroma de morango. Então, às vezes você compra um chiclete sabor morango, né? Não tem morango ali, foi usado um flavorizante. Então eu tenho vários aromas aqui e sabores, que são os flavorizantes, que são na verdade ésteres, que são produzidos artificialmente e adicionados ao alimento para intensificar ou conferir um determinado sabor e aroma para esse alimento. Vamos ver agora as funções nitrogenadas, oxinitrogenadas e oxissulfuradas. Primeira função, a função amina. O que você precisa saber? O grupo funcional. A amina tem como grupo funcional o NH2, chamado de amino. Nessas funções aqui, é interessante que o nome da função é o sufixo. Amina, sufixo amina. Nitrila, sufixo nitrila. Amida, sufixo amida. Ácido sulfônico, sufixo sulfônico. Então é o próprio nome da função, o seu sufixo. A nitrila tem como grupo funcional esse CN aqui, carbono ligado no nitrogênio, chamado de ciano. A amida tem como grupo funcional esse C-O com NH2, chamado carboamida. E o ácido sulfônico tem como grupo funcional o SO3H, chamado de sulfônio. A gente vai ver cada uma separadamente, começando pelas aminas. A gente fala que as aminas são derivadas da amônia. A amônia é o NH3. Imagine que eu substitua um hidrogênio por um radical. Que eu substitua, por exemplo, esse hidrogênio aqui. E coloque um radical orgânico. Eu tenho então agora uma amina. Quando a gente substitui apenas o hidrogênio, a gente classifica como amina primária. Agora, se eu substituir 2 hidrogênios, eu vou ter então uma amina secundária. Repara que eu tenho 2 radicais agora. O nitrogênio vira um heteroátomo. E se eu substituir os 3 hidrogênios, eu tenho uma amina terciária. Então as aminas podem ser primárias, secundárias ou terciárias. Por exemplo,
Isso aqui é uma amina primária, só tem um radical, ó, ligado ao nitrogênio. Aqui eu tenho uma amina secundária, tem dois radicais ligados ao nitrogênio. E aqui eu tenho uma amina terciária. Ok? Nomenclatura IUPAC segue as regras que a gente já vem falando. Escolhe a cadeia principal, numera, coloca as ramificações em ordem alfabética. O que muda sempre é o sufixo. Para amina, o sufixo vai ser amina. Tá? Então, por exemplo, um carbono, metanamina. 2 carbonos, etanamina. 3 carbonos, aí tem um detalhe. A partir de 3 carbonos, você tem que numerar a cadeia principal, da extremidade mais próxima do grupo funcional, para dizer onde é que está esse grupo funcional. Então, esse cara aqui ficaria assim, ó. Prop, porque tem 3 carbonos. An, porque só tem ligação simples. 1 amina, porque o grupo funcional está no carbono 1. Você poderia colocar esse 1 aqui para frente, ó, e ficaria 1 propanamina, também está correto. Aqui eu tenho de novo 3 carbonos, só que agora o grupo funcional está no carbono 2. Então o nome vai ser propan 2-amina ou 2-propanamina. Aqui eu tenho 4 carbonos e o grupo funcional está no carbono 2. Então o nome fica butan 2-amina ou 2-butanamina. Aqui eu tenho uma cadeia maior. E nesse caso, eu tenho uma cadeia, uma amina secundária. Repara que o nitrogênio é um heteroátomo. A cadeia principal vai ser a que tem mais carbonos. Então vai ser a do lado esquerdo. No caso, a cadeia principal seria essa aqui. E esse cara aqui, ó, é um metil. Só que esse metil não está ligado na cadeia principal. Esse metil está ligado no nitrogênio. Então, quando eu tiver radicais ligados ao nitrogênio, a gente coloca o N na frente. A gente chama de, numerei, a gente chama de N-metil, tá? N maiúsculo, para dizer que o metil está ligado ao nitrogênio e não na cadeia principal. Então o nome fica N-metil, aí o nome da cadeia principal, 6 carbonos, uma ligação tripla no carbono 4 e o grupo funcional no carbono 1. Então, juntando tudo isso, N-metil, porque eu tenho metil no nitrogênio, 4-equizim, porque tem uma tripla no carbono 4, 1-amina, porque o grupo funcional está no carbono 1. Se eu tivesse isso aqui, ó, uma amina terciária, cadeia principal é a que tem mais carbonos, certo? Então essa seria a cadeia principal aqui. Aqui eu tenho o N-metil e esse cara aqui é o N-isopropil, ok? Numera a cadeia principal da extremidade mais próxima do grupo funcional, que é o nitrogênio. Então ficaria aqui essa numeração. Coloca as ramificações em ordem alfabética. Vou colocar aqui o nome para ir mostrando para ti. No carbono 3 tem um etil. Então você coloca 3-etil. No nitrogênio tem o isopropil. Então você coloca N-isopropil. Ordem alfabética. Etil, isopropil. No N eu tenho metil, mas eu tenho também um metil no carbono 4. Então você coloca assim, ó, N4-dimetil. Tenho 2 ramificações metil, uma no nitrogênio e outra no carbono 4. Hex, porque a cadeia tem 6 carbonos. 2,4-dien, porque tem uma dupla no carbono 2 e outra dupla no carbono 4. 2-amina, porque o grupo funcional está no carbono 2. Beleza? Aqui eu tenho como cadeia principal o benzeno. Então o nome dele é benzenamina, né? Quando a cadeia principal é aromática, não tem prefixo, infixo e sufixo, né? A benzenamina ela é conhecida como anilina. Anilina é um corante, muito usado na fabricação de confeitos, né? Para bolo, essas coisas. E a anilina ficou tão famosa que a IUPAC reconhece o nome anilina como um nome oficial também. Então, por exemplo, aqui, ó,
eu tenho cadeia principal benzeno, você tem que numerar, 1, 2. No carbono 2 tem o metil, então 2-metil, benzenamina. Lembra que a posição 1, 2 pode ser chamada de orto? 1, 2 é orto, 1, 3 é meta e 1, 4 é para. Então esse cara também pode ser chamado de ortometil-anilina. Como eu disse, anilina já é um nome reconhecido pela IUPAC. Vamos ver a função nitrila ou cianeto orgânico. O que caracteriza uma nitrila? O grupo funcional, o CN, que na verdade é C-tripla-N, chamado de ciano ou cianeto. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma nitrila de cadeia saturada, aqui eu tenho uma nitrila aromática. Tá? Nomenclatura IUPAC. As mesmas regras. Primeiro escolhe a cadeia principal, depois numera a cadeia principal, coloca as ramificações em ordem alfabética e finalmente o nome da cadeia principal, que vai mudar o sufixo. O sufixo para nitrila é nitrila. Então, por exemplo, aqui, eu tenho 2 carbonos, um do grupo funcional e mais esse aqui. Ligação simples, sufixo nitrila. O nome é etano-nitrila. Aqui eu tenho 3 carbonos, 1, 2, 3, vai ser a propano-nitrila. Aqui eu tenho 3 carbonos também, mas eu tenho uma dupla, então vai mudar o infixo. Isso aqui vai ser a propeno-nitrila, também chamada acrilonitrila. Vai ser usado na fabricação de um plástico, de um polímero que a gente vai ver lá no final do curso. Aqui eu tenho 4 carbonos, tem uma dupla. A dupla está no carbono 2. Você tem que dizer onde é que está essa dupla. Então o nome fica but 2-eno, porque a dupla está no carbono 2, nitrila. Ou 2-buteno-nitrila. Aqui eu tenho de novo uma cadeia ramificada. A cadeia principal começa aqui, no grupo funcional. Então numerando ficaria assim. No carbono 2 eu tenho metil, e a cadeia tem 4 carbonos. Então ficaria 2-metil, butano, nitrila. Aqui eu tenho uma nitrila bem ramificada, né? A cadeia principal começa aqui nesse carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então seria essa a cadeia principal. Numera do grupo funcional. Coloca as ramificações em ordem alfabética. Ficaria 4-etil. Aqui no carbono 4 eu tenho etil. 3 e 5 2, 3 e 5 trimetil. 7 carbonos hept. No carbono 3 e no carbono 5 eu tenho 2 duplas. 3, 5 dieno. E o sufixo nitrila. Aqui eu tenho uma nitrila aromática. Quando as nitrilas são aromáticas, né, a gente considera a cadeia toda sendo a benzonitrila, que seria benzeno-nitrila. Acabou tendo uma aglutinação das duas palavras e ficou conhecido como benzonitrila. Então, se eu tiver uma ramificação, você numera. No carbono 2 tem o metil. Então, 2-metil, benzonitrila. Ou podemos usar o prefixo, né? Orto. Ortometil, benzonitrila. Vamos ver as amidas agora. As amidas têm como grupo funcional a carboamida, tá? Que é uma carbonila, C-O, com o NH2. Agora imagine que desse NH2 eu tire um hidrogênio e coloque um metil. Esse cara aqui é um N-metil, porque o metil está ligado no nitrogênio. E eu falo que eu tenho uma amida N substituída. E se eu tirar mais um hidrogênio e colocar mais um metil, eu vou ter então um NN de metil. Então isso aqui é uma amida NN de substituída. Então sempre que eu substituo os hidrogênios do grupo funcional por radicais, eu vou ter amidas substituídas. Pode ser N substituída se eu substituir apenas um. Pode ser NN de substituída se eu substituir os dois. Nomenclatura IUPAC.
Segue as regras que a gente tem falado. Primeiro escolhe a cadeia principal, depois numera, depois coloca as ramificações em ordem alfabética e por fim o nome da cadeia principal, que para amida o sufixo é amida. Então ficaria assim, ó. 1 carbono, metanamida. Nome vulgar dela, formamida, que vem do ácido fórmico. 2 carbonos, etanamida. Nome vulgar dela, acetamida, que vem do ácido acético. 3 carbonos e uma dupla, propenamida. Se tiver uma cadeia mais ramificada, você vai escolher a cadeia principal. Começa sempre do carbono do grupo funcional, sempre daqui. Então aqui eu tenho as substituições, ó. Eu tenho um N-metil, eu tenho um N-etil, e a cadeia principal seria essa aqui. Numera do carbono do grupo funcional, coloca as ramificações em ordem alfabética. Lembra que tu tem aqui N-metil, mas tu tem também um metil no carbono 7. Tu tens N-etil, mas tem um etil no carbono 2, um no carbono 3, um no carbono 6. A cadeia tem 8 carbonos e tem uma ligação tripla no carbono 4. Então, juntando essas informações, o nome ficaria N236 tetraetil. N236. N7 dimetil. Tem um metil no nitrogênio e outro metil aqui no carbono 7. A cadeia tem 8 carbonos, oct. Tem uma ligação tripla no carbono 4. 4-in, sufixo amida. Pode colocar aqui o 4 na frente, fica 4-octinamida. E vamos ver por último o ácido sulfônico. Ele tem esse grupo funcional, o grupo sulfônico, tá? Que normalmente vem abreviado para SO3H. Esse hidrogênio é um hidrogênio ácido. Ele tem caráter ácido. Então, por isso é um ácido sulfônico, né? Semelhante aos ácidos carboxílicos. Nomenclatura IUPAC, as 4 regras. Escolhe a cadeia principal, numera, posição e nome das ramificações em ordem alfabética e o nome da cadeia principal, que agora o sufixo é sulfônico. E como é um ácido, a gente coloca o ácido na frente do nome. Então, por exemplo, aqui eu tenho 1 carbono, ácido metano sulfônico. Aqui eu tenho 2 carbonos, ácido etano sulfônico. Aqui eu tenho 3 carbonos e uma dupla. Então, ácido propeno sulfônico. Mas tem que dizer onde é que está a dupla. E tem que dizer onde é que está o grupo funcional. A dupla está no carbono 2 e o grupo funcional está no carbono 1. Então vai ficar prop 2 em 1 sulfônico. Ou 2 propen 1 sulfônico. Uma cadeia mais ramificada. A cadeia principal tem que ter o grupo funcional. Então vai começar daqui, ó. Tá? Tem que ter mais carbonos e mais ramificações. Então seria essa a cadeia principal. Numera da extremidade mais próxima do grupo funcional. Então ficaria essa numeração da esquerda para a direita. Coloca as ramificações em ordem alfabética. Então ficaria 3,7 dietil, 6 isopropil. Cadeia tem 9 carbonos, non. Tem uma dupla no carbono 2 e tem uma tripla no carbono 4, 4-in. O grupo funcional está no carbono 2, 2 sulfônico. Com isso, pessoal, a gente termina as funções orgânicas. Espero que tenha ajudado e até a próxima.